Todos, eu sou o Carlos Magalhães, do programa Missão Ser Feliz. Gratidão por sua audiência e por você estar aqui comigo na Rádio Luz Radiônica, a luz através da rádio. Eu estarei aqui todos os sábados às 10 da manhã com o programa Missão Ser Feliz, trazendo mais consciência para um mundo de pessoas mais prósperas e ainda mais felizes. Estamos iniciando agora a parte 2 a respeito do poder do perdão. No nosso programa anterior, nós falamos sobre o poder do perdão, algumas grandes autossabotagens racionais que são iniciadas pelo nosso ego, que nos impedem, muitas vezes, de exercer o perdão e o auto-perdão. E hoje nós vamos dar continuidade aqui com este tema. Aquilo que é do outro ou aquilo que o outro tem só poderá me afetar quando eu escolho permitir que aquilo que é do outro me afete. Às vezes, isso acontece de forma inconsciente, quando aquilo que a outra pessoa diz ou a outra pessoa faz entra em ressonância com alguma informação negativa, alguma informação indesejável para mim, mas informação essa que também está em mim, que já existe em vibração ativa na minha consciência, seja racionalmente ou inconscientemente. Às vezes ela está ativa em mim apenas em vibração, tá? Apenas como uma frequência, como uma informação vibracional. Não quer dizer que eu tenha que ter consciência disso. E então, aquilo que o outro faz vai servir de gatilho para ativar toda a sorte de sentimentos negativos a partir de mim, tá? Como, por exemplo, minhas próprias não aceitações, minhas próprias autorrejeições, minhas próprias inferioridades. E aí, claro, eu busco me defender, muitas vezes julgando, criticando ou atacando o outro, mas me defender do quê? Na maioria das vezes, me defender de mim mesmo. Porque esses sentimentos, na verdade, já estavam em mim, né? Então, o ato de perdoar serve para eu me libertar, desfazer esse elo que foi criado entre ambos, muitas vezes a partir de mim, por conta dos meus próprios julgamentos, né? E o ato de perdoar vai servir para que eu limpe tudo aquilo que muitas vezes está me envenenando, que me faz sentir mal. É importante a gente frisar aqui que cada um de nós só consegue entregar ao outro aquilo que já tem, tá? Então eu só consigo entregar ao outro aquilo que eu já tenho. O plantio do outro é do outro. E se é certo ou se é errado, a colheita também será do outro. Então, por que aquilo deveria fazer mal para mim? Não faz sentido nenhum o outro ter uma intenção positiva ao fazer coisas que para mim são negativas, tá? Como, por exemplo, trair, mentir, roubar, tá? E ele ficar feliz com isso. E eu, que sou certinho, que não faço nada errado, que sou merecedor, que sempre me dediquei, que sou respeito, que sou perdão, que sou harmonia. Eu, que não sou de forma alguma controlador, que sei racionalizar o certo e o errado. Eu, que estou sempre no comando dos meus pensamentos, que me responsabilizo por aquilo tudo que eu faço. Eu, que nunca faço nada de errado,
que até aceito que os outros me julguem, me critiquem, né? E respeito o próximo, não faz sentido nenhum eu sofrer, né? Já que eu sou tudo isso de bonzinho, né? Não faz sentido nenhum eu passar por esses estados emocionais indesejáveis, por algo que o outro escolheu fazer. Então, é assim, o outro comete o erro e eu, que sou todo certinho, é que sofro com isso? Como assim? Como assim? Realmente isso é, no mínimo, um grande paradoxo, né? Não faz sentido nenhum que seja assim. Eu me maltratar por aquilo que não é meu, me tratar mal por algo que não me pertence, vale muito a pena ouvir o áudio anterior do programa passado, do princípio ao fim, para que este áudio aqui faça sentido, né? Ainda mais sentido, e para que você também possa ingressar nessa imersão e expansão de consciência, que com certeza vai te levar a um outro nível de satisfação existencial. Mas é importante, né, ouvir 1, 2, 3, 10 vezes, quantas vezes for necessárias, os programas, né, que antecederam este, né, o programa que antecedeu este, para que a gente tenha essa consciência e compreenda todo este conteúdo, porque na verdade eu não sou tão certinho assim, não. Aquilo só está me fazendo mal porque de alguma forma se rebelou em mim também aquela mesma informação. O desrespeito do outro muitas vezes é o desrespeito, ativa o desrespeito que eu tenho por mim mesmo. A arrogância do outro muitas vezes ativa a arrogância que já está em mim. Muitas vezes a não compreensão do outro ativa a não compreensão que já está em mim. O controle do outro ativa a minha necessidade de controlar. E por isso que me faz mal, tá? Então, a menos que eu assuma tudo isso como também sendo meu, e aí eu vou me sentir mais leve, e aí eu vou aceitar aquilo como sendo meu, não aceitar no sentido de me conformar, mas aceitar no sentido de não rejeitar, de reconhecer, de acessar e de trabalhar naquilo para me curar, ou então eu vou continuar transferindo essa responsabilidade para o outro. Reflita sobre isso um pouquinho mais, tá? Reflita sobre isso um pouquinho mais. Enquanto eu não assumir a minha autorresponsabilidade sobre aquilo que me afeta, positiva ou negativamente, tá? Eu vou estar decretando que é o outro que manda na minha vida, tá? O propósito de missão de vida, genérico a todos nós, tá? Tem um propósito, uma missão de vida que é genérica a todos nós. E essa missão de vida genérica é nos harmonizarmos, a gente acessar, harmonizar eu comigo mesmo e com tudo e com todos, tá? E com o todo. É eu acessar um estado de equilíbrio, de harmonia e de paz, tá? Para que tudo possa fluir em mim e a partir de mim com a mesma graciosidade, facilidade que flui na natureza, nas coisas de Deus, nas coisas do universo. Então, por que perdoar? Porque o perdão liberta você daquilo que ainda pode estar te impedindo de acessar essa harmonia e seguir adiante nesse processo de evolução, de se inclinar para algo melhor, para algo maior. E isso a gente consegue a partir do seu estado de presença, tá? E o seu estado de presença só pode ser acessado quando você estiver leve, quando você acessar a você mesmo, quando você se honrar como ser, quando você ingressar dentro de você. A partir de dentro de você, você vai perceber que não faz sentido nenhum querer controlar os outros e também vai perceber que não faz sentido nenhum aquilo que é do outro te controlar ou te afetar. A partir do seu estado de presença, você vai iniciar
criação, você pode iniciar a cocriação de um futuro muito mais desejável para você, pois se você estabelece qualquer julgamento sobre algo, sobre alguma coisa ou sobre alguém, e se você se envenena com isso e continua se envenenando com isso, perceba que isso faz parte de algo que já aconteceu, isso faz parte do seu passado. E enquanto você não se liberta desse passado, enquanto você continuar vivendo das memórias do seu passado, pode ser um passado recente ou um passado mais longínquo, mais antigo, não importa. Mas enquanto você insistir em continuar vivendo das memórias do seu passado, das coisas negativas de memórias do seu passado, você não vai conseguir focar na sua semente atual, no que é necessário você plantar agora. Você simplesmente vai pegar aqueles frutos indesejáveis do passado, aquelas sementes que dão frutos que não servem para você, que você já sabe que não servem, e vai continuar replantando no hoje, no presente. E o que você vai colher no seu futuro? Mais do mesmo do passado. Você nunca, enquanto você ficar preso ao seu passado, seja consciente ou inconscientemente, você nunca vai conseguir resgatar o seu verdadeiro potencial de escolha, o seu verdadeiro potencial de criação. Você não irá acessar a sua consciência para escolher o melhor caminho para seguir adiante. Muitas vezes nós buscamos saber qual é o melhor caminho, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, se é para trás. Não. O melhor caminho sempre é e sempre será para dentro de você mesmo, para que você possa resgatar a sua identidade e se integrar com a sua gênese, com a sua essência, com o seu poder criador, com Deus em você, com essa partícula divina em você. Esse potencial está nas suas mãos, se você agir dessa forma e se permitir se libertar dessas correntes através do perdão. Esse é um dos primeiros passos, porque senão esse potencial de exercer controle sobre o seu destino, sobre a sua vida, vai permanecer nas mãos daquela pessoa ou daquela situação que você culpa, que você julgou, que você critica. Não importa se é governo, não importa se é a crise, não importa se é o vizinho, se é o pai, se é a mãe, se é o filho, se é o professor, não importa se é a mulher. Se você está decretando que ele ou ela ou aquilo outro é o culpado pelos resultados na sua vida, você também está decretando que eles que mandam na sua vida, que determinam o seu futuro e o seu destino. E com certeza essa não é a escolha mais desejável, entregar o seu destino nas mãos daquilo ou daqueles que você mesmo já está vendo que não é benéfico para você, tá? Mas se você decretou que é aquela pessoa ou aquela situação que comanda a sua vida, você declara e dá poder àquilo, tá? E aquilo que na verdade é o gatilho que está te afetando vai continuar a comandar a tua vida, tá? E enquanto aquilo te fizer mal, enquanto aquilo estiver no seu comando, vai ser impossível você encontrar a harmonia que se requer para estabelecer essa missão, né, genérica, que é o processo de evolução. Tá? Você não vai conseguir se sentir em paz, não vai continuar buscando lá fora, nas situações, a sua felicidade, não vai entender que a felicidade é um estado de espírito e que é a partir de você que você tem que exercer a felicidade e ser transbordo dessa felicidade para que ela seja semente na vida do outro, para que você tenha ainda mais elementos para sentir ainda mais alegria, mais felicidade. Tá? Então isso a gente só compreende a partir do momento que a gente acessa a consciência. E para acessar a consciência é importante primeiro você entrar em harmonia, em equilíbrio e se desvincular desses elos que ficam ali nos envenenando. Tá? Enquanto você não compreender a importância de exercer o ato de se
auto-perdoar e de perdoar o outro, você vai continuar dando a esses fatores externos, né? Aqueles fatores que você não tem controle nenhum, você vai continuar dando poder sobre você e sobre o rumo da sua vida. Perdoar o outro não é porque o outro merece ou não. Perdoar o outro não é sobre quem está certo ou quem está errado. Perdoar o outro é sobre você se libertar, é sobre você merecer ser livre, ser feliz. É você se libertar desse elo que ainda lhe traz venenos, sentimentos indesejáveis e que aos poucos está te matando. Você já deve ter ouvido aquela frase, né, famosa: raiva é o mesmo que você tomar veneno e esperar que o outro morra. Perdoar, respeitar, aceitar de bom grado, sem julgamentos, é uma escolha sua. Então, faça aquilo que te faça sentir melhor. Mas você deve iniciar por si mesmo, em si e a partir de si. Você é a semente. Primeiramente, você tem que se libertar das suas culpas do passado. Primeiramente, você precisará se perdoar, se aceitar como entender que aquilo que você fez no passado, se foi errado ou não, era o melhor que você podia fazer para o nível de consciência que você tinha. Então se perdoe e se aceite perfeita, perfeito como você é para este momento atual, mas sempre ciente que você pode sim melhorar. Sempre podemos melhorar. E assim vai se tornar mais leve para você aceitar a você mesmo e aceitar os outros como eles são. Porque a partir do momento que você se respeita, lembra que eu falei que a gente só pode entregar ao outro mais daquilo que a gente já tem? Então, a partir do momento que você se respeita, você já tem o respeito, o autorrespeito. E aí você pode também entregar o seu respeito ao outro e respeitar ao outro como ele é. E não só respeitar aqueles que são como você quer que eles sejam. Isso não é respeito, isso é controle, né? Então, se você não quer ser controlado e não quer mudar os seus ideais em função daquilo que os outros acham que é certo ou errado para eles, não queira também que eles mudem em função do que você acha que é certo ou errado para você, tá bom? E a partir desse momento, você vai poder se respeitar, respeitar o outro, sem emitir quaisquer tipo de ponto de vista ou de julgamentos a respeito. Você vai apenas ter o livre-arbítrio de continuar com aquela amizade ou não, de se afastar ou não daquela pessoa, mas sempre respeitando a pessoa. Se a pessoa está praticando algo que é realmente algo fora da lei, você vai ter a consciência de buscar a forma de levar aquilo adiante para que a pessoa de alguma forma seja penalizada ou não, mas você não vai mais se afetar com aquilo, tá? Você vai aceitar o outro no sentido de você não rejeitar o outro e entender que aquele é o processo dele. De alguma maneira, ele tem que passar por aquilo para aprender algo, ou ele tem que fazer aquilo para que você ensine algo para ele, ou para você aprender algo, não importa. A questão é que cada pessoa, cada situação que passou por você, que teve conexão com você, foi exatamente o que seria necessário para você chegar até aqui hoje e para você ter essa consciência que você tem hoje. Então, tudo que você tem hoje de benefício na tua vida, você deve a cada uma dessas pessoas e a cada uma dessas situações, por mais negativas que alguma vez você tenha polarizado. É muito simples entendermos isso. Quantas vezes nós estamos num emprego, reclamamos do emprego, reclamamos do salário, reclamamos da distância, reclamamos do horário, reclamamos do patrão, reclamamos dos funcionários, mas continuamos no emprego. E aí um dia muda de gerente e nos mandam embora do emprego. E a gente perde o emprego. E aí a gente reclama ainda mais. 3, 4, 5, 6, um ano depois, 6 meses, um ano depois, arrumamos um outro emprego. Um outro emprego muitas vezes melhor do que aquele anterior. E quem se lembra de agradecer aquela pessoa que nos mandou embora? Pois é,
Se a gente não tivesse sido mandado embora, talvez até hoje a gente ainda estivesse lá insatisfeito e reclamando. Então, é isso que acontece em todas as situações da nossa vida. Tudo que vem a nós são bênçãos. Se a gente percebe ou não, são outros 500. Mas tudo que vem a nós são bênçãos. Algumas vêm em formas de frutos maravilhosos, devido às sementes que nós escolhemos plantar no passado, e outras bênçãos vêm em forma de aprendizado, de lições, mas é preciso que a gente tire o aprendizado daquilo, tá? E para isso nós temos que ter consciência, tá? Ninguém tem que se conformar nem conviver com uma situação ou com alguém que não seja desejável para nós. Mas isso não quer dizer que a gente tem que desrespeitar. Isso não quer dizer que a gente tenha que se envenenar, que a gente tenha que se matar aos poucos. Quantas vezes nós temos um atrito no emprego com alguém e nós ficamos ali nos envenenando com aquilo, aquela pessoa vai para casa, nem lembra mais que você existe, está lá tomando uísque, assistindo televisão com a família e você está ali se envenenando. Aí você vai deitar, aí vem o seu marido ou a sua esposa e aí você vira de lado e fala, me deixa que eu não estou bom, que eu não estou boa. E aí o seu marido sai de perto e você agarra aquele defunto, não o seu marido nem a esposa, o defunto é aquela situação que aconteceu durante o dia. Sim, defunto porque já é passado, já está morto e já está fedendo. E você agarra aquilo e dorme a noite inteira abraçada com aquilo. Faz realmente sentido para você isso? Se você busca a felicidade, se nós já temos tantas coisas que não temos controle, tantas variáveis aí que muitas vezes nos conduzem aí a situações não tão adequadas ou favoráveis assim, aquilo que está nas suas mãos, aquilo que você pode controlar, você ainda vai jogar no lixo. Então pense sobre isso. Faz mesmo sentido você deixar de agradar teu esposo, tua esposa, para ficar ali vivendo com um defunto, abraçado, passar a noite abraçado, abraçada com um defunto, se remoendo com ressentimentos, com raiva. Você sempre vai ter o livre-arbítrio de escolher e também de se afastar daquelas pessoas que você não quer conviver. Agora, mas eu sou obrigado porque é no meu trabalho e eu preciso trabalhar. Ok, então significa que o seu trabalho tem algo de positivo, senão você não estaria lá. E significa mais, significa que o algo de positivo no seu trabalho é maior do que o algo negativo, porque senão você também não estaria lá. A questão é que muitas vezes nós só percebemos o negativo, não percebemos o positivo. Para isso tem exercícios de gratidão. Para isso nós temos outros programas aqui que falam sobre exercícios de gratidão, que ensinam exercícios de gratidão, para que você possa começar a perceber tudo de positivo que você já tem, os elementos de valor que você já tem, e aí vai ficar tudo mais leve, muito mais simples, lidar com aquele negativo que se apresenta, né? Que muitas vezes são oportunidades disfarçadas em forma de um problema. É isso mesmo. Todo problema traz em si carga igual ou até maior em oportunidade de sucesso, em possibilidade de algo muito maior, muito melhor, tá? Então, faça as suas escolhas de forma consciente, tá? Se não está bom, se afaste. Se não tem como se afastar é porque está bom, então agradeça e abençoe. E não quer dizer que você tem que ficar, estou falando de emprego aqui, não quer dizer que você tem que ficar naquele emprego para sempre, tá? Mas enquanto você estiver, abençoe, faça do seu melhor e comece a se especializar, a se capacitar, a mandar currículo para encontrar algo melhor. E quando você encontrar, você vai e sai, sem problema nenhum, mas não precisa se envenenar enquanto está lá, ok? Tá? É preciso que você compreenda que é necessário parar de se rejeitar, parar de se culpar, parar de culpar, de criticar, de acusar a tudo e a todos. E aí, quando você compreender isso, você não vai ter mais necessidade de mentir para você mesmo, só para deixar, muitas vezes a gente mente para a gente, para deixar de ser quem somos e tentar ser aquilo que os outros esperam que eu seja. Mas isso não faz parte do
o seu propósito de vida, porque cada um aqui tem uma missão. Você não precisa deixar de ser quem você é para ser o que o outro quer que você seja. Por quê? Porque a sua missão está associada a quem você é. E muitas vezes quem você é não é quem você está hoje. Muitas vezes hoje você está de uma forma, mas isso não é quem você é. Então, quando você para de mentir para você, você descobre quem você é e para que é que você está aqui. Qual a sua contribuição em geração de valor na vida do outro, tá? E é justamente por a gente não entender esse conceito que muitas vezes a gente julga, porque nós ficamos sempre na defensiva. Nós queremos agradar a terceiros, mostrando muitas vezes que aquilo que aconteceu, a culpa não é minha, a culpa é do outro, para ver se eu sou aceito, tá? Na verdade, não existe culpa, existe apenas responsabilidades, escolhas e consequências, tá? O que não faz sentido nenhum é eu ter que assumir consequências negativas por algo que foi escolha do outro, como também não faz sentido nenhum o outro assumir consequências por escolhas negativas minhas, ok? Ao julgar, nós acabamos colhendo frutos que não nos pertencem, mas essas sementes desses frutos nós não plantamos originalmente, mas agora nós vamos plantar, porque nós estamos com esses frutos nas mãos. Nós escolhemos isso simplesmente porque não perdoamos, tá? E esses frutos, claro que se são negativos, são nocivos e não deveriam estar nos envenenando, mas é o que vai acontecer, vão nos envenenar porque agora eu assumi eles para mim, tá? Você não precisa mudar a sua natureza por conta dos outros, mas você deve entender que o outro também não precisa mudar a natureza dele por sua conta. Tá? Você já é tudo o que precisa ser. É um ser infinito, de luz, e tem o poder da cocriação. Você não precisa mudar por ninguém, você não precisa agradar a ninguém, nem esperar que ninguém mude por você, nem que ninguém te agrade. Você só precisa cuidar melhor de você, ter mais aceitação sobre você, mais amor próprio, elevar a sua autoestima para que você possa ser feliz e viver em paz, em plenitude. Você só precisa estar em harmonia com você mesmo. E aí você vai ser semente dessa harmonia na vida do outro, queira você queira ou não. Você vai ser transbordo dessa harmonia. Você só precisa para isso resgatar o seu amor próprio, seu alto valor, seu alto merecimento. E você vai se isentar, então, da necessidade de controlar aquilo que está fora de você, porque você vai perceber que não tem controle sobre aquilo. Você vai conseguir respeitar o outro e aceitar o outro como ele é. Você não precisa mudar a sua natureza. O programa de hoje, né, é o nosso segundo programa. Eu indico que você ouça o programa anterior, tá? E eu vou, antes de terminar aqui este programa agora, né, eu vou, como eu estou falando de não mudar a sua natureza, eu vou contar aqui uma historinha antes de encerrar, e a nossa parte 3 e final, né, deste programa será no nosso próximo encontro, né, no nosso próximo programa, né, aqui na Rádio Luz Radiônica, sábado próximo às 10 horas da manhã. Mas antes de encerrar hoje, repito, é a segunda parte. A primeira parte foi no programa passado, está no canal do YouTube da Rádio Luz Radiônica. Ouça 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessárias para que você possa ser a melhor contribuição com a sua consciência, tá? E como eu estava dizendo, é necessário você exercer o poder do perdão, se auto-perdoar e perdoar o seu semelhante para se libertar agora, E para isso você não precisa mudar a sua natureza. Diz que uma vez um mestre estava caminhando por uma estrada e tinha um riachinho do lado dele, e ele, um riachinho pequenininho, menos de 1 metro de largura, e ele percebeu que naquele riacho tinha um escorpião, e o escorpião estava tentando
atravessar aquele riacho, mas não estava conseguindo, estava quase se afogando. Então o mestre se agachou ali e colocou a mão por baixo do escorpião para tentar jogar ele para outra margem. Só que toda vez que o escorpião via a sombra da mão do mestre, ameaçava picar a mão dele, e ele tirava a mão. E toda vez que ele tentava, o escorpião ameaçava picar, e ele tirava a mão. Até que passou um discípulo do mestre e falou assim: mestre, o que você está fazendo? E o mestre falou: não, é que o escorpião está tentando atravessar o riachinho e não está conseguindo, eu estou tentando ajudar ele. E o discípulo falou: mestre, você não está vendo que o escorpião vai picar a sua mão? Ele vai acabar morrendo e ainda vai matar o senhor, né? Porque vai picar a sua mão. E o mestre olhou para o discípulo e falou assim: sim, eu estou vendo que o escorpião tem a natureza de se defender, e para se defender ele pica. E eu tenho a minha natureza de ajudar e de salvar o escorpião. Se o escorpião não muda a natureza dele, por que eu deveria mudar a minha natureza? E com isso o mestre viu uma folhinha que estava vindo na água e pegou aquela folha. Colocou embaixo do escorpião, o escorpião picando a folha, mas ele pegou e colocou o escorpião do outro lado da margem. Então, essa historinha fica aqui para você refletir em relação não só à questão de você mudar sua natureza, que você não deve mudar, mas que também você não deve intencionar nem desejar que o outro mude a sua natureza para que você ache que está certo, ou mais certo, ou para que você seja feliz, tá? Eu vou ficando por aqui hoje. Gratidão imensa, imensa por ter passado estes momentos aqui comigo. Sábado que vem nos encontramos com a próxima parte do Poder do Perdão. Este é a parte 2. Eu peço que você ouça na íntegra a parte 1, que já está liberada no canal do YouTube, Rádio Luz Radiônica, e também esta parte aqui, a parte 2, quantas vezes desejar, e nos encontramos no próximo programa. Gratidão imensa, amor, harmonia, paz e muita, muita luz. E sábado que vem, às 10 da manhã, Missão Ser Feliz, e eu, Carlos Magalhães, aqui na Rádio Luz Radiônica.